Olá, eu sou Pedro Martins Zancan e esse é o primeiro de 3 vídeos sobre reconhecimento de cidadania italiana via consulado. Eu tenho trabalhado nos últimos tempos sobre o processo de reconhecimento de cidadania italiana para mim e para os meus parentes através do consulado aqui em Porto Alegre. Eu tenho visto muitas informações no YouTube, etc., sites que me ajudaram, mas a maior parte desses materiais são sobre reconhecimento de cidadania italiana realizados na Itália. Eu tenho encontrado poucas informações sobre reconhecimento de cidadania italiana em consulado. Por mais que muitas informações sejam parecidas, achei interessante compilar meu conhecimento em 3 vídeos para auxiliar pessoas que estão na mesma situação que eu, e sim, compartilhar todo esse conhecimento que eu estou adquirindo, erros e acertos. Então, espero que aproveitem. Então, eu dividi meu conhecimento em 3 partes, né? Então, quem tem direito à cidadania, os documentos necessários para reconhecimento de cidadania no consulado e os custos de todo o processo. Esta é a primeira parte dos 3. É somente estabelecer se a pessoa tem ou não tem direito a solicitar reconhecimento de cidadania. Bom, vamos iniciar falando sobre alguns conceitos de formas de cidadania. Existe o reconhecimento de cidadania, que é tu está solicitando que se reconheça que a pessoa inerentemente já era cidadão daquela nacionalidade. E a outra é a naturalização. Significa a pessoa estar adquirindo, está pleiteando adquirir uma nova cidadania. Então, uma tu reconhece um direito que a pessoa já tinha de forma inerente. E a outra tu está pleiteando que lhe seja concedido uma cidadania. A parte de reconhecimento é desde o nascimento. Não precisa que o processo seja feito antes da pessoa nascer. Se a pessoa fez o processo depois de ter nascido, a questão é retroativa até a data de nascimento. Então, reconhecimento é uma cidadania que a pessoa tem desde o nascimento. Existe o conceito de jus sanguinis, que é o direito de sangue, que é uma cidadania pode ser concedida, pode ser atribuída ao indivíduo de acordo com a sua ascendência e origem étnica. No caso da cidadania italiana, é italiano quem descende de italianos. Então, se a pessoa é filha de italiano, ela naturalmente tem direito à cidadania italiana. Se ela não for registrada nos órgãos governamentais italianos ao nascer, essa pessoa pode solicitar posteriormente de forma retroativa, ou seja, a pessoa sempre foi italiana e ela só não tinha sido registrada, então ela está pleiteando o direito de jus sanguinis, de que devido a ela ser descendente italiana, ela sempre foi italiana. O registro é feito posterior, mas é considerado que ela sempre foi italiana, só não tinha esse registro antes. E existe o jus solis, como no Brasil, que é o direito de solo. Uma nacionalidade pode ser atribuída ao indivíduo de acordo com seu lugar de nascimento. No Brasil, é brasileiro quem nasceu no Brasil. Então, e o italiano é quem descende de italianos. Então, o brasileiro, então a pessoa que nasceu no Brasil, mas descende de italiano, ela tem direito à cidadania brasileira por jus soli e direito à cidadania italiana por jus sanguinis. É por aí que entra o conceito de múltipla cidadania, um dos conceitos de múltiplas cidadanias. A pessoa descende de alguém de uma cidadania e nasceu num país que ele concede uma segunda cidadania, e os dois, então a pessoa pode ter dupla cidadania. Em vários casos, em alguns países, existe tanto jus solis como jus sanguinis. Alguns apenas jus solis, alguns apenas jus sanguinis, alguns têm critérios para jus solis e outros critérios para jus sanguinis, muda de país para país. Mas no caso aqui, eu vou tratar de esse reconhecimento por jus sanguinis para a cidadania italiana. Outra forma que a pessoa também poderia adquirir a cidadania italiana, ou se tornar italiano, é a naturalização. Só que daí a partir do dia seguinte ao juramento à bandeira. Então a pessoa que se casou com um cidadão italiano, ou nasceu, digamos uma pessoa esteja morando na Itália, está morando 10 anos na Itália, pleiteia a naturalização por estar residindo no país. Ela
estrangeiro, residente na Itália, faz todo o processo, jura a bandeira, no dia seguinte ela se torna cidadã italiana. Toda a vida anterior dela é de um estrangeiro, e só se torna italiana a partir do juramento. A pessoa também pode estar morando fora da Itália, mas casada com um cidadão italiano durante um certo tempo. Faz todo o processo, e a partir de uma certa data se torna italiana. Antes disso, não. Então, os filhos que a pessoa teve antes são filhos de digamos, um brasileiro. Ah, mas como é que funciona isso? Mas não é se é casado com um italiano, não é também ser filho, o filho não seria de casamento de um italiano? Não, se for filho de um casamento anterior. Digamos, um cara tem um filho do primeiro casamento e se casou com uma italiana e a partir depois disso ele se tornou italiano. Ok, os filhos que eles tiverem a partir depois que os filhos que a italiana tiver, que ele tiver com a italiana, como ela é italiana, ela passa a cidadania para os filhos. Ele se tornou italiano casado com italiana. Agora, o filho que ele teve antes com uma brasileira é filho de um brasileiro com uma brasileira. E por mais que ele se torne italiano, ele se torna italiano a partir da naturalização. Toda a vida antes da naturalização ele era brasileiro. E se ele teve um filho com uma brasileira, era um filho brasileiro, não tem direito algum à cidadania. Então essa é uma diferença que é interessante ressaltar, de que a naturalização tu está adquirindo uma cidadania a partir de um certo ponto. E o reconhecimento está que o governo está reconhecendo que tu sempre foi italiano, de forma retroativa, desde o momento do nascimento. Para ficar mais claro, a forma de reconhecimento da cidadania e a naturalização para uma cidadania. Digamos que ambos os casos sejam brasileiros. Ambos, tranquilos, estão entrando com o processo, um de reconhecimento de cidadania, por jus sanguinis, e o outro por naturalização, por estar casado com algum cidadão da Itália. Digamos que a conclusão de ambos os processos acontece simultaneamente. Um conseguiu o reconhecimento de cidadania e o outro conseguiu concluiu o processo de naturalização e fez o juramento. No caso do reconhecimento de cidadania, ele é retroativo. Se considera que o governo, no caso da Itália, reconhece que aquela pessoa sempre foi italiana, mas não se tinha conhecimento. E como ela sempre foi italiana, ela era italiana desde que nasceu. E desde que nasceu, ela tinha dupla nacionalidade. Ele era brasileiro e italiano. Já no caso de naturalização, a pessoa se torna italiana a partir do dia seguinte ao juramento da bandeira. Então, durante todo o período de vida antes da naturalização, era brasileiro. Aqui era só brasileiro. A partir daqui se tornou brasileiro e italiano. Então, nesse primeiro caso, reconhecimento, qualquer filho que nascido antes da conclusão do processo era filho de italiano. E então pode herdar a cidadania italiana. Neste caso, qualquer filho nascido antes do reconhecimento não era filho apenas de um brasileiro. Então não tem direito a herdar a nacionalidade italiana. Então, inclusive, se verificar na lei brasileira, consta que o brasileiro pode perder a cidadania, poderia perder a cidadania brasileira ao se naturalizar italiano, mas não é o que acontece na prática. É uma coisa meio nebulosa, então, em geral, o brasileiro só perde a nacionalidade se pediu explicitamente para perder a nacionalidade. Em alguns casos, diz a legislação que ele só teria manutenção da cidadania brasileira depois de ser naturalizado, se fosse critério indispensável para permanecer em um certo país. Mas na prática, o Ministério da Justiça não retira a cidadania a menos que a pessoa peça. Está em vez de mudar, essas leis mudam de uma certa forma significativa, mas em geral, uma pessoa que se naturalizou italiana, ela mantém brasileira. Então, por isso, ela passaria dupla cidadã, teria dupla cidadania a partir do momento da conclusão do processo. Todo o período de vida anterior seria apenas uma nacionalidade. Então, se tiver ambas as possibilidades de se tornar italiano, é recomendável passar para o reconhecimento da cidadania por ancestralidade, que é retroativo. Então, qualquer filho que nasça antes da conclusão do processo seria beneficiado por isso. No outro caso, não.
Bom, com esses conceitos estabelecidos, vamos verificar quem tem direito a reconhecimento da cidadania italiana jus sanguinis. Descendentes de italianos, homens não naturalizados. Então, o italiano chegou no Brasil, nunca se naturalizou, pode estar vivo ou já ter falecido, e se faleceu, faleceu como italiano. Então, ele sempre foi italiano, e todos os filhos dele são filhos de italiano. Como os filhos dele são filhos de italiano, eles têm direito a serem reconhecidos como italianos. E seus respectivos filhos, como são filhos de um italiano, por herança jus sanguinis, também podem pleitear ser reconhecidos como italianos, e assim sistematicamente. Então, primeiro critério, homens italianos têm direito a deixar como herança para seus filhos a cidadania italiana, que podem passar para seus filhos, e assim sistematicamente. Descendentes de italianos, homens, naturalizados, se é o descendente de algum filho nascido antes da naturalização. A lei italiana estabelece que o italiano que se naturalizar perde a cidadania italiana. Então, se a pessoa nasceu antes da naturalização, era filho de italiano. Se nasceu depois da naturalização, é filho de brasileiro, porque a pessoa adquiriu a cidadania brasileira e perdeu a cidadania italiana. É um ponto importante, porque se o italiano tem um ancestral, veio para o Brasil, se naturalizou e faleceu, todos os filhos nascidos antes da naturalização são filhos italianos e, portanto, podem ser considerados italianos, e, sendo italianos, podem passar para os respectivos filhos a cidadania italiana. Os filhos que nasceram depois que o ancestral se tornou brasileiro são filhos apenas de um brasileiro, e podem passar a cidadania brasileira adiante, assim, sistematicamente. Não a italiana, porque o vínculo foi cortado no momento da naturalização. Então, se a pessoa, um dos documentos que é necessário, que eu vou tratar no próximo vídeo, é sobre a certidão negativa de naturalização, que o pessoal comenta, de confirmar que a pessoa não se naturalizou. Mas se a pessoa se naturalizou, não é problema se os filhos, ou em questão, quem te conecta com o teu ancestral italiano, ou pode ser mesmo a pessoa que está fazendo o processo, se ela for filha do italiano, se essa pessoa em questão nasceu antes da naturalização. Então, se a pessoa nasceu enquanto o respectivo pai ainda era italiano, então a pessoa herda, por tabela, o direito à cidadania italiana. Descendentes de mulheres italianas casadas após 48 e não naturalizadas. Em 1948 foi estabelecida a atual Constituição italiana. Antes disso, a lei era um pouco diferente. Então, quando foi feita na atual Constituição italiana, tem uma certa igualdade a homens e mulheres. Então, homens podem transmitir a cidadania para os filhos, independente com quem são casados, e mulheres podem transmitir a cidadania para os filhos, independente de como são casados. Homens, se casados com estrangeiros, mantêm a cidadania italiana. Mulheres casadas com estrangeiros mantêm a cidadania italiana. Antes de 48, homens mantinham a cidadania italiana, independente com quem são casados, mas as mulheres casadas com estrangeiro assumem a cidadania do marido e perdem a cidadania italiana. Eles consideravam que a mulher casada com estrangeiro, ela se naturalizava para a nação do seu respectivo cônjuge. Então, cortava-se o vínculo com a Itália. Então, os casamentos antes de 48, a mulher assumia a cidadania do marido. Os casamentos após 48, a mulher mantém a cidadania. Então, se a mulher tem um filho antes do casamento, antes de efetivar o casamento, e ela se casou, quando ela se casou antes de 48, ela perdeu a cidadania, mas o filho dela teria nascido quando ela era italiana. E essa é uma coisa complicada, e é recomendável entrar em contato fazer reconhecimento por via judicial na Itália. Agora, se a pessoa nasceu de uma italiana, se a ascendência ancestral italiana se casou com um brasileiro antes de 48 e teve os filhos apenas depois, bom, ela se tornou brasileira, os filhos são filhos de uma brasileira. Se ela se casou depois de 48, ela pode manter a cidadania italiana, e os filhos que ela tiver depois são filhos de uma italiana. Então,
É um cuidado que tem que se ter. Descendentes de mulheres italianas casadas após 48 e naturalizadas, se é o descende de algum filho nascido antes da naturalização. Então, a mulher se casou após 48, mas ela em algum momento se naturalizou. Bom, quando ela se naturalizou, ela explicitamente perdeu a cidadania italiana. Os filhos que ela teve antes disso, elas são filhos de uma italiana. Então isso é só com, mas é uma coisa, observação que tem que ser dita. Isso é só para a italiana? Não. Como mencionei antes, o filho, a herança passa de geração a geração. Então, digamos que o italiano veio para cá no século XIX, se casou nos anos 20, teve filhos nos anos 20, e lá pelas tantas, dentre esses filhos, teve uma filha brasileira, mas descendente italiano, então ela pode pleitear a cidadania italiana, e ela se casou em 47. Bom, se ela casou em 47, ela assume a identidade do marido, a cidadania do marido. Ah, mas ela era brasileira. Sim, mas ela tinha direito à cidadania italiana antes de se casar. Como ela se casou em 47 com um não italiano, ela perde o direito à cidadania italiana porque se casou com um não italiano. Mas ela nunca fez o processo de reconhecimento. Bom, mas é geração a geração. Se ela teve filhos antes de se casar, podem pleitear a cidadania italiana. Se ela teve filhos após se casar, sinto muito, mas ela cortou a ligação com que ela se casou antes de 48. Então, por mais que ela tenha ancestrais italianos, o pai dos avós sejam italianos, o fato de ela ser mulher e se casar antes de 48 fez com que ela perca a oportunidade de passar a cidadania italiana adiante. Então, pode parecer injusto, mas as regras são essas, não tem o que fazer. Então, essa data de 48 é importante, porque a partir dessa inviabiliza buscar a parte dos laços maternos para reconhecimento da cidadania italiana. Para deixar um pouquinho mais claro, mulheres italianas que se casaram antes de 48, então tudo bem, ela é italiana, ela se casou, a partir dessa data ela se torna brasileira. Então ela tem um período de vida dela que ela é italiana, e depois outro período de vida que ela é só brasileira. Então, os filhos nascidos aqui, que se nasceram antes do casamento, poderiam pleitear, só que como seriam filhos antes do casamento, se ela foi mãe solteira nesse período, teria que ser por via judicial, a menos que tenha sido filhos de um outro casamento. Bom, daí é um outro caso. Mas, então, assim, esse é o período que ela era italiana e esse é o período que ela é brasileira. Todos os filhos que ela tiver a partir daqui são filhos de uma brasileira. Se ela se casou com um italiano, então vai pelo lado do cônjuge dela. No caso dos italianos homens, naturalizados. Então, tem o italiano, tem a sua linha de vida. A partir de um certo ponto, ele se naturaliza e aqui ele se torna brasileiro. Os filhos que ele tem aqui são filhos de um italiano. Já os filhos que tem depois do processo de naturalização são filhos de brasileiro. O vínculo com a Itália foi cortado bem nesse ponto. Então, para avaliar, isso não inviabiliza o processo de reconhecimento de cidadania, mas é uma data limite. Então, se a pessoa nasceu no dia, 2 dias depois da naturalização, é filho brasileiro. Ah, mas foi gerado antes? Foi concebido antes, mas se nasceu depois. E nasceu sendo filho de um brasileiro. Foi registrado como sendo filho de um brasileiro. Aconteceu, de repente estava por todo o processo, a pessoa nasceu na véspera. Ok, nasceu ainda como sendo italiano, como filho de um italiano. E como no Brasil é o direito jus soli, é brasileiro, filho de um italiano. Então, por isso, o processo de reconhecimento de cidadania. Se não foi registrado no consulado, entra todo o processo. Para resumir, quem tem direito ou não, tem um esquema, tem o seguinte esquema. De início, tem ancestral italiano. Esse ancestral tem que verificar se é homem ou mulher. Ou, em algum momento, isso também vale se tiver algum intermediário no meio do caminho, se é homem ou mulher. Se for homem, verifica se é naturalizado.
Se ele não foi naturalizado ou os descendentes dele nasceram antes da naturalização, tranquilo. Os subsequentes têm direito à cidadania italiana. Se aconteceu de todos os descendentes ou os descendentes nasceram depois da naturalização, esses descendentes não têm direito de cidadania. No caso de mulher, tem que verificar o ano de 1948. Se casou depois, segue a mesma lei, esse nome. Se não naturalizou, os descendentes têm direito. Se naturalizou, todos nascidos após a naturalização não têm direito. Agora, se casou antes de 48, esquece. Ela não transmite cidadania e a pessoa, se é o único descendente ancestral italiano a ser essa mulher, não tem direito a reconhecimento, não tem direito à transmissão de cidadania. Então, por aí não é o caminho. É importante traçar uma árvore genealógica. Eu não vou colocar sobre filhos, pais, netos, etc., porque depende muito de qual grau que está. Depende, se eu estou fazendo, então no caso seria meu bisavô. Mas se fosse do ponto de vista do meu pai, no caso seria o avô dele. Então, eu vou considerar como geração zero, que é a pessoa que está indo atrás da documentação, quem está capitalizando isso, e depois a primeira, segunda, terceira geração. Então, tu tem o indivíduo zero, da geração atual. Ele tem um pai e uma mãe. Eu vou considerar o quadrado para homem e o círculo para mulher, para ilustrar. E cada um desses tem um pai e uma mãe, segunda geração. Cada um desses tem um pai e uma mãe, terceira geração. Para simplificar, vamos considerar que essa terceira geração, todos são descendentes da Itália. A pessoa nasceu em uma comunidade italiana, etc., fomos se casando, e a pessoa é puramente descendente de italianos, mas é brasileiro. Então, como saber por qual desses ramos vale a pena buscar? Bom, daí que entra o ano de 1948. Se todos esses descendem se casaram depois de 1948, ok, todos eles são aptos, todos esses ramos são aptos a conseguir cidadania. Pode seguir pelo lado paterno, pelo lado completamente materno, tipo a tua mãe, a mãe da tua mãe, a mãe da tua mãe, todos eles, porque todos eles se casaram antes de 1948, né? Então, se casaram depois de 1948, todos eles transmitem. Então aí não é, isso aí está tranquilo. Agora digamos que estes se casaram, esses, terceira geração, se casou antes de 1948. Nesse caso, estas mulheres, elas não transmitem mais a cidadania italiana. Elas perderam o direito de cidadania italiana porque se casaram com seus maridos. Mas se casaram com o marido italiano, bom, nesse caso não faz muita diferença, é sempre mais fácil perseguir pelo lado paterno. Então, estes lados paternos, cada uma dessas mulheres de segunda geração, estão aptas. Elas transmitem, porque elas se casaram antes, quer dizer, depois de 1948. Então, como elas se casaram depois de 48, elas podem transmitir a cidadania italiana, que cada uma delas herdou do seu próprio pai. As outras não ajudam. Então, na hora de buscar documentos, já são 4 ramos, nesse caso, que podem ser desconsiderados. Agora, digamos que o casamento, a segunda geração se casou antes de 48. O indivíduo em questão que está fazendo pesquisa é o zero, os pais dele, os avós dele se casaram antes de 48. Nesse caso, já tem mais 2 ramos que podem ser descartados. Podem ser feitos a linha puramente paterna dele, ou pela mãe desse indivíduo, a linha paterna a partir dela. Então, já reduz para 2 ramos. Todos os outros, por mais sendo italianos, eles não vão conseguir transmitir por causa destas 2 mulheres que se casaram antes de 48 e, portanto, perderam o direito à transmissão de cidadania italiana. O caso mais crítico, que o indivíduo em questão esteja fazendo análise, buscando, e os pais dele se casaram antes de 48. Nesse caso, o único ramo
que ele pode buscar é esse aqui. É o pai do pai dele, o pai do pai do pai dele, depende por aí. Se o pai dele for italiano, beleza, está resolvido. É esse indivíduo. Se não, tem que ver. Bom, dos dois avós dele, qual deles nasceu na Itália? Se for só a mãe, esquece, não transmite. Se for o pai, bom, a partir do pai tu consegue ir buscar. Não, foi o avô dele, mas qual dos avós? Então, isso limita bastante. Pode limitar bastante, mas também ajuda a gente a otimizar o processo de busca. Às vezes acontece de a gente ter dois ramos, um em segunda geração no Brasil e outra 3, 4 gerações. Às vezes vale a pena ir um pouquinho mais para ter certeza, sem dar preferência para o lado paterno. Outra informação importante é a questão da transmissão por casamento. Lembra que eu mencionei que as mulheres italianas, a partir de 48, elas não perdiam mais cidadania por casamento? Bom, tem uma segunda data que é importante, que é 1983. Até 1983, as mulheres adquiriam automaticamente cidadania italiana por estarem casadas com um italiano. Tipo, o outro ponto de vista, a mulher sendo não italiana e casou com um italiano. Ela, até a 83, ela adquiria automaticamente a cidadania ao casar. Depois dessa data, não. Então, tu tem aqui o seu cidadão italiano, esse Pentágono. Ele tem 2 filhos, uma mulher e um homem. Bom, no caso desses 2 filhos se casarem, o homem transmite automaticamente a cidadania italiana. Tipo, ele é descendente italiano, se tornar italiano, ele transmite automaticamente a cidadania italiana. Se fizer reconhecimento depois, ele já pode anexar a mulher que vai junto, né? Anexa automaticamente a cidadania italiana. Já a mulher, não. O marido dela tem direito a se naturalizar depois que ela se torna italiana. Então, a mulher, se casar com uma mulher italiana, tu adquiria o direito de se naturalizar e se tornar italiana a partir de uma data específica. A mulher, se casasse com um homem, ela se tornava automaticamente italiana. Então, digamos que cada um desses casais teve cada um casal de filhos. Cada um teve um homem e uma mulher. Depois de 83, se casaram antes, se esses filhos se casarem depois de 83, não faz diferença. Tanto o homem como a mulher, eles apenas dão direito à naturalização. Então, o homem se casou com uma mulher que se casou com um homem italiano, descendente italiano, após 83, ela tem direito a pleitear a naturalização. A mesma coisa que a questão do homem. Só então, a partir de 83, as regras são iguais para ambos. Homem e mulher, ambos dão direito à naturalização. Não dão mais direito automático à cidadania. Mas isso aí não impede. Os filhos têm direito igual a reconhecimento de cidadania. Isso é importante notar que a diferença entre casamento e união civil. Isso é por matrimônio. Casamento civil, devidamente registrado como casamento ou matrimônio. União civil, a pessoa mora junto, reconhecimento, que no Brasil tem os mesmos direitos de casamento, mas não na Itália. Então, nesse caso, se a pessoa apenas mora junto, ela não transmite, nem te dá direito a reconhecimento de cidadania. São pessoas, assim, um homem italiano apenas morando junto com uma mulher, é apenas uma mulher, ela não adquire nada porque não se casou. Mesma coisa com uma mulher casada com um homem, o homem não adquire. Por mais que, inclusive, podem transmitir para os filhos? Sim, depende. E isso é um critério de como que esses filhos nasceram, como é que eles foram registrados. É um detalhezinho importante que eu vou tratar no próximo vídeo. Então, para resumir, nós temos 2 datas importantes, que regulam cada 3 períodos de documentos. Inicialmente, apenas homens descendentes italianos podem transmitir a cidadania, apenas descendentes de homens italianos têm direito à cidadania italiana. As mulheres não se casarem, elas perdem direito à cidadania delas, então isso até 1948. Mas, nesse período, todas as mulheres casadas com italiano adquirem cidadania italiana. E esse conceito delas adquirirem cidadania italiana por se casarem com italianos
vai até 1983, que a partir desta data, de 27 de abril de 1983, os cônjuges não adquirem automaticamente a cidadania, eles adquirem apenas o direito a se naturalizar. Então, essas duas datas, 1º de janeiro de 1948, que é a promulgação da Constituição Italiana atual, e 27 de abril de 83, que é quando mudou a lei, são duas datas importantes. Nesse período, as mulheres italianas não transmitem cidadania, mas as mulheres não italianas adquirem automático. Nesse período, as mulheres italianas transmitem cidadania, mas as mulheres não italianas não adquirem automático. E esse período, entre 1º de janeiro de 48 e 27 de abril de 83, tanto as mulheres italianas mantêm cidadania, como as mulheres não italianas adquirem cidadania ao casar. Então, esse é o período em que os casamentos são válidos para ambos os lados para a transmissão de cidadania italiana. Na hora de buscar os documentos, é muito importante ver quais dos casamentos aconteceram até esta data, quer dizer, desse período. E daí é muito fácil, assim, isso multiplica a quantidade de pessoas que podem adquirir automaticamente. Está procurando por um tio, o tio se casou antes dessa data, antes de 83, beleza, a esposa dele pode entrar junto no processo. Tu tem uma avó que se casou aqui, bom, ela perdeu a cidadania, então ela não vai entrar no processo, tenta de outro ramo, tu não vai necessariamente precisar da documentação dela, nascimento, óbito, etc. O que importa mesmo é o dos teus, quem te liga ao teu ancestral italiano. Isso eu vou tratar no vídeo mais adiante. Bom, aqui se conclui o primeiro vídeo de 3 do total sobre reconhecimento de cidadania italiana via consulado. Espero que tenham aproveitado, que tenha sido bem claro. Se a parte tiver alguma dúvida que ficou um pouco claro, pode colocar nos comentários, que responderia assim que possível. Mas muitas informações podem ser conferidas no site dos consulados italianos no Brasil. A lei pode modificar em um dado momento. Existe uma certa tendência a ir atualizando, assim como em dado momento, em 83, as mulheres não adquiriam mais cidadania automática se casar com o marido, em alguns critérios podem ser exigidos. Atualmente, a naturalização exige conhecimento de língua italiana, antes não era necessário. Pode vir a ser necessário alguns critérios que eu não tratei nesse vídeo, porque na data em questão esses critérios não existem. Então, confira a data em que esse vídeo foi postado. Então, se tiver alguma informação, sempre que tem informações mais recentes, vale a informação mais recente. Vou deixar, assim que o próximo vídeo estiver disponível, vou deixar o link na descrição do vídeo. Se gostaram, curtam, compartilhem. Muito obrigado.